Nesse vídeo a gente vai criar uma API Laravel com a versão mais atual possível. A gente está utilizando aqui a 9.30 e o PHP 8.1. Além disso, a gente vai aplicar testes na prática para cada uma das nossas rotas. Vamos também criar validação das requisições, tanto para update quanto para criação de registros, tá? E a gente vai aplicar tudo isso sobre a nossa entidade de cursos, tá? Então a gente vai trabalhar ali sobre uma model de curso e vamos utilizar alguns parâmetros. Também vamos utilizar soft delete e entre outros recursos. Esse vídeo aqui tá demais e vai fazer realmente você criar uma API do Laravel do zero, mesmo às vezes você não tendo experiência nenhuma. Quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal. E se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o like, porque esse vídeo aqui tá demais. A gente fez uma API aí voando no tempo aí com recursos que, muita gente aqui nunca usou na vida inteira do Laravel, mas que pode fazer toda a diferença a partir do momento que você começar a conhecer como você pode os utilizar. Além disso, a sua performance para criar APIs vai ficar muito maior e você vai conseguir criar APIs do zero utilizando Laravel ou até mesmo sem saber Laravel rapidão, porque esse framework é fenomenal. Então, bora comigo para o vídeo. Primeira coisa que a gente precisa é ter o Docker instalado na máquina, beleza? Além do Docker estar instalado na máquina, está executando como está aqui, tá? A gente precisa ter um WSL. Então, eu já abri meu terminal WSL aqui e a partir disso a gente vai utilizar o Laravel Sail. Se você nunca usou o Laravel Sail, eu tenho um vídeo, é só olhar aqui nos cardzinhos, na descrição do vídeo, que vai estar o vídeo de como utilizar o Laravel Sail. Mas basicamente a gente vai usar esse comando cur aqui de instalação, tá? Aí com esse comando cur aqui, eu vou copiar ele, vou jogar aqui no meu Laravel Sail. Vamos explorar o projeto. Após executado o cur, para baixar aí o Laravel Sail aí com o MySQL e o Redis aqui já, né? Isso pode levar aí em torno de uns 3, 5, 10 minutos, vai depender da sua conexão. Mas no final aqui do processo aqui, ele vai inclusive já buildar aqui a imagem, por exemplo, do MySQL, do Redis aqui e do PHP, tá? Aí ele terminou esse processo aqui, já estamos prontos para o próximo passo. Agora basta a gente entrar na pasta que foi gerada, que geralmente é essa example app, tá? Aí entrou dentro da pasta, a gente já dá um sail up -d, tá? Que aí com isso a gente já sobe nosso container aí do Laravel Sail. Aí ele vai começar a startar aqui e logo sobe. Agora, né, que nossos containers estão rodando aqui do Laravel Sail, a gente já pode até checar aqui, né, no nosso localhost para ver se está tudo ok. E aqui já está nossa aplicação Laravel em execução. Com nossa aplicação em execução, tudo certo até aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou entrar dentro, vou abrir essa aplicação já no VS Code. Então, para isso, eu vou dar um code ponto dentro do meu WSL. Com isso, vai abrir aqui dentro do meu Visual Studio Code a aplicação, tá? Então, tá tudo aqui já o nosso serviço. E aí, eu já vou dar um git init aqui, porque daí a gente vai conseguir mapear o que for alterado. E o que for alterado vai ficar tudo verdinho aqui. Aí agora eu vou dar um git add e um git commit -m, tá? Você aí na sua casa, você não precisa executar todos esses comandos aí, tá? Eu estou executando isso aqui porque daí, conforme for entrando os arquivos aqui, a gente vai percebendo que eles foram alterados, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, eu vim aqui no API aqui, né? E digitar qualquer coisa, salvar o arquivo, a gente já consegue ver aqui nas alterações que houve uma alteração nesse arquivo, tá? Então, basicamente é para isso que eu fiz esse processo. Você não precisa startar o Git aí já no seu ambiente, tá? Vamos voltar aqui. Na aplicação, eu vou copiar esse comando aqui, php artisan make, tá? Aqui eu tenho duas opções. Eu posso entrar dentro do Sail, tá? Poderia dar um Sail bash, mas eu vou executar por fora do Sail. Então, eu vou rodar um Sail artisan, que aí o próprio Sail já entende o comando artisan e já faz o processo. Já executei. Aí, isso se você executar com php artisan make, vai dar a mesma coisa. Vai pedir também aqui para você confirmar que vai ser criado a app/models/curso, tá? Aqui eu vou dar um yes, pronto. Já criou o quê? Criou a model, criou uma request, criou outra request e criou a controller e o teste dessa controller com sucesso, tá? Então, se eu for lá no meu projeto agora, vamos abrir aqui no VS Code. Se eu olhar aqui, a gente já tem 5 alterações. A gente tem uma alteração na course controller, né? Que já tem todos os métodos. Store curso, update curso, curso que é a model aqui, né? E a cursor controller test, tá? Então a gente já tem tudo isso aqui já feito já com esse comandinho aqui. E agora, antes da gente começar a preencher os dados nelas, já vamos aproveitar e vamos criar a nossa migrate, tá? Migrate cursos table, tá? Que é a nossa tabela de cursos. E aí, para isso, eu vou fazer diferente agora. Agora eu vou entrar dentro do bash do Sail. Então, Sail bash. Dentro do Sail bash aqui, eu vou executar php artisan make .migrate create cursos table, tá? Esse comando aí é para a gente criar uma migrate. E aí, no que eu executar ele, a gente gerou a nossa migrate. Então,
Se eu entrar aqui agora, a gente já tem 6 arquivos alterados, que é o último deles é a nossa migrate, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Antes da gente executar o próximo comando aqui da lista, a gente vai criar um novo env, tá? Então você vai vir no seu projeto, você vai encontrar na raiz do seu projeto um .env aqui e você vai copiar e vai colar ele, tá? Esse novo .env a gente vai chamar de .env.testing, tá? E aí, para que isso aqui? Isso aqui vai servir para a gente trabalhar com o nosso processo aqui, com os nossos testes, tá? Então é bem importante que você crie esse outro arquivo aqui, tá? Existe outra opção? Tem outra opção. Você poderia vir aqui no php init.xml, tá? E remover aqui o app-env aqui, testing, tá? Mas eu não recomendo isso, né? Então vamos seguir aqui o que o Laravel nos deu. Para isso, a gente só cria aqui um arquivo .env.testing, tá? E aí dentro desse arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai manter a conexão com o banco MySQL, né? Que é o nosso banco de dados aqui do Laravel Sail. E em database a gente vai mudar, em vez de ser example_app, vai ser testing, tá? Igual eu escrevi aqui, ó. Você pode ler aqui comigo, tá? Banco de dados, database testing. Só vai alterar isso e nada mais. Feito isso, salva e pode fechar, beleza? Então a gente já tem mais uma alteração aqui, que é o nosso .env testing, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui eu posso já sair aqui de dentro do meu Sail. Eu poderia já rodar nossas migrates. Porém, a gente criou os arquivos de migrate, mas a gente não disse ainda as colunas, nem nada do que vai ser permitido no banco. Então, vamos começar a mexer nessa parte, tá? Aqui, eu tenho vários scripts aqui, são todos os arquivos que foram alterados. Inclusive, você pode ver aqui que os nomes vão estar batendo já com os que estão na nossa aplicação, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui primeiro o da migrate. Da migrate, deixa eu seguir a flecha aqui, né, a seta. Tá aqui o nosso comando, eu vou copiar ele aqui, tá? Vou vir aqui no nosso migrate, a gente já vai explicar esse comando, tá? E aí aqui na migrate, vou abrir o arquivo, eu vou substituir o que está escrito aqui no esquema, tá? E aí a gente já vai conversar. Eu tenho um create, tá? Comando schema create, que vai criar um esquema no banco de dados, uma tabela aí, né? E nela eu tenho a tabela cursos, então a gente vai ter uma tabela cursos lá no banco de dados, ok? E, além disso, a gente vai ter um table ID, então a gente vai ter ID nessas colunas, né? O ID serial aí, beleza. A gente tem a parte aqui de campos, que a gente vai ter uma string para nome, que vai ter até 60 caracteres. A gente vai ter uma string para descrição, que vai ter até 255 caracteres. A gente vai ter um int aí, que vai ser o máximo de alunos, tá? Então, o nosso curso vai ter nome, descrição, máximo alunos, tá? E, por fim, ele vai ter um preço, tá? Que vai estar aqui definido, podendo chegar aí no máximo em um valor de R$99 mil aí, beleza? Além disso, eu coloquei aqui o soft deletes, então a gente vai ter também soft delete na nossa aplicação. Então, quando você deleta, em vez de remover o registro, ele simplesmente seta uma data de deletagem, né, de remoção daquele registro, tá? E aí fica mais fácil porque você não perde o dado, tá? Ele continua existindo no banco, mas fica registrado que ele foi apagado. E aí, basicamente, é esses os comandos aqui, beleza? Aí, a nossa migrate aqui já está ok. Então, a gente já pode ir para o próximo passo, voltar para cá e rodar os nossos comandos de artisan migrate, tá? Eu vou rodar primeiro o migrate aqui para teste, tá? Então, eu vou dar um sail artisan -env testing, tá? Por que é um -- testing? Porque a gente vai pegar as configurações do nosso env aqui de testing, tá? Por isso que a gente está executando esse comando. E migrate, que é o comando de execução para a criação do nosso banco de dados, tá? Eu estou aqui com o dbeaver aqui conectado e aqui eu tenho a minha tabela aqui, meu banco que testing, tá? Esse banco aqui é justamente o que a gente está mexendo ali, alterando no localhost 3306, né? Que é o nosso banco de dados do Laravel Sail, tá? E aí, pode ver que não tem tabela, não tem nada aqui. Vou executar o comando, tá? No que eu executei, a migrate foi executada, foi rodada, a gente pode ver que criou users, password e até cursos aqui no final. Se eu der um F5 aqui, um refresh aqui, ó, a gente já percebe aqui que a minha tabela de testing já possui já tabelas. Então, ela tem tabela de cursos aqui, por exemplo, aqui dentro, tá? Aí, a gente vai aproveitar e vamos fazer o mesmo processo novamente, porém, vou tirar esse -env, tá? Então, a gente vai ter um comando aqui, ó, artisan migrate, tá? Que é para a gente rodar justamente a nossa migrate. Isso aqui ele vai seguir o nosso .env padrão, então ele vai criar no nosso banco principal, tá? A gente consegue acompanhar isso aqui, que aqui eu tenho também o env example app aqui, né, que é a nossa aplicação, nosso banco normal, tá? Ele está vazio, não tem nada nele. Vou dar enter aqui agora, né? Sail artisan migrate, já executou, criou nossas tabelas. Se eu der F5 aqui, né, a gente já tem nossas tabelas de curso aqui criadas no outro banco. E aí, todos os fluxos que a gente tinha aqui para fazer estão feitos. Agora, basta a gente ir ajustando cada serviço, tá? Primeiro, vamos começar aqui pelos nossos request para
armazenamento aí, ou atualização de curso, tá? Vou mostrar para vocês onde estão esses arquivos. Eles estão aqui em app, HTTP, requests, tá? Então, para que servem esses dois? Os dois servem para validar as requisições, tá? A primeira coisa que você vai fazer nos dois aqui é mudar esse authorize aqui. Esse authorize ele está retornando false. Por retornar false, quer dizer que a gente não tem autorização para estar gerenciando aquele recurso. Então, a gente já vai mudar para true. Terei para true. O store curso aqui também já vou mudar o authorize para true. Então, beleza, então não vai passar por autenticação. Numa API mais avançada, você sim poderia criar métodos aqui para autenticação ou validar se aquele usuário, né, que está fazendo aquela ação tem permissão sobre aquele registro, tá? E aí, vou vir aqui e vou copiar a minha regra. Minha regra é bem simples aqui, tá? Vou colar aqui. Basicamente, eu estou validando todas as requisições que vêm para cá, tá? Para você ter noção, quem que chega aqui? Toda requisição que bate na minha controller vai vir para cá, tá? Então, se eu for aqui na minha controller e olhar, por exemplo, o método store, meu método store está passando na store curso request, tá? Que é justamente isso aqui, ó, store curso request. Então, tudo que passa de requisição para cá, antes de chegar aqui, de ser processado, né, passa pela nossa validator aqui, pela nossa form request, tá? E aí ele vai validar. Então, ele vai validar o quê? Ele vai validar o nome, a descrição e o preço, se existem esses três campos. São obrigatórios, então tem que existir, tá? E além disso, existem umas regras para ele. Por exemplo, o nome não pode passar de 60 caracteres. A descrição não pode passar de 255. O preço tem que ser numérico, o mínimo dele é 0 e o máximo é 10 mil, tá? Então, são algumas regras que tem. Essa mesma regra também a gente vai aplicar aqui para o update, tá? Então, vou copiar aqui essas regras aqui do return e vou colar aqui, tá? Então, as duas aqui, tanto a update curso request quanto a store curso request são iguaizinhas. Então, a gente já tem o nosso processo de validação. Vamos trabalhar agora com o nosso controller, tá? Logo de cara, se você olhar seu controller aí, que foi gerado pelo próprio Laravel, já vai ter o método index, store, show, update e destroy, tá? Então, o que acontece? Os principais métodos já estão mapeados já para funcionar na sua aplicação. Tudo isso, esses métodos aqui são importantes porque eles fazem parte de uma API REST, tá? Então, por isso que eles existem. Esse daqui é o padrão comum. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, minha colinha aqui. Aqui eu tenho a minha curso controller, tá? E eu tenho um script aqui que a gente vai substituir ali, beleza? Agora eu tenho todos os meus métodos aqui. Index, store, show, update e destroy. Todos já têm um conteúdo gerado para eles, tá? Antes da gente continuar, vamos pegar e vamos aproveitar e ajustar a nossa model curso, tá? Então, você sabe que minha model curso. E aí a gente tem algumas características para a gente preencher nela. Na model curso, a gente vai adicionar aqui nessa linha aqui, use has factor, a gente vai adicionar uma vírgula e vamos colocar aqui soft deletes, tá? Aí é só importar esse soft deletes aí. Para que serve? Esse soft deletes vai permitir que a gente, quando delete um registro, ele seja só ocultado do nosso banco de dados, das consultas que o Laravel faz. Mas o registro continua existindo lá e é setada ainda uma data em que ele foi removido. Caso você queira apagar em definitivo, aí você pode. Mas aí você teria que dar um destroy no registro e não mais um delete, tá? E aí, aqui a gente tem os campos da nossa model curso, que são nome, descrição, máximo alunos e preço, tá? Então, a gente já tem 4 campos aqui, sendo nome uma string, descrição outra string, máximo alunos um integer e preço um float, tá? Isso a gente fez com um cache, tá? Que é opcional. Caso você não queira utilizar isso aqui, um cache para esses tipos de dados, também acaba não influenciando muito na sua aplicação, tá? Aqui os filabel, né? Não esqueça de colocar, que são justamente os campos que você tem da sua model, tá? E aí, agora que a gente tem campo na model, agora a gente pode brincar. Então, a gente tem um método index aqui, que vai estar retornando todos os cursos do banco de dados. Então, esse curso all aqui, ele vai retornar todos. Não se esqueça também de importar nossa model aqui, curso, logo no começo aqui do arquivo, tá? Aí, depois disso, a gente tem o método store. O que é esse store? Esse store vai servir para armazenar, para criar registros, tá? Então, o que acontece? Ele vai passar pela nossa store curso request. A nossa store curso request vai validar lá se ele tem nome, se tem descrição, se tem preço. Beleza, se tem isso, né? Você pode chamar aqui um request validated, tá? Que aí vai fazer toda a validação. Se der um erro, ele vai retornar um erro já, por aqui, ele vai morrer na aplicação. Mas, se não der erro, aí ele segue, e nesse seguir, ele vai fazer o quê? Ele vai rodar dentro de curso, da nossa model curso, ele vai rodar uma carry, tá? Esse carry aqui é opcional, mas eu gosto por conta de ajuda o IDE a entender que a gente está trabalhando aqui com uma carry, tá? E aí aqui eu vou dar um first work rate. Então, o que eu vou fazer? Se
existir, eu vou pegar o que já existe. Se não existe, eu vou criar um, tá? Isso aqui foi uma metodologia que eu utilizei para justamente não criar outro registro. Mas aí você poderia ter sua regra de negócio, tá? Ou ter somente um create. Então, tudo que vier aqui, ele vai criar, tá? Então, aí acaba sendo opcional, tá? Eu deixei um first create justamente para não ficar preenchendo o banco de dados com dados que são exatamente iguais, tá? E no fim aqui a gente tem um response, tá? Que aqui eu estou retornando um conteúdo nulo aqui com 201. Esse 201 geralmente é o padrão HTTP para quando você cria um registro, tá? Mas também você poderia armazenar aqui o curso e retornar ele aqui, tá? Também isso era possível. Beleza? Aqui a gente tem um show. Esse show aqui, o Laravel trabalha com injeção de dependência. Então, a partir do momento que você passa o ID na rota, então digamos assim, vai ter uma rota lá chamada curso barra ID1, né? Então, chegou o ID1 aqui, o próprio Laravel já vai consultar quem que é esse ID1 e já vai carregar aqui dentro da variável curso, tá? E aí, por isso, né, eu só estou dando um return nesse próprio curso, já que o objetivo aqui é exibir o curso que foi consultado, tá? Aí a gente tem um update, tá? Esse update eu já usei outra metodologia aqui. O update, a gente tem a update request, né? Que é o nosso form request lá, que a gente já ajustou as regras para nome, descrição e preço. Beleza? E aqui ele também recebe um curso. Essa metodologia de receber o curso também é uma injeção de dependência que funciona como da mesma forma do show aqui, tá? Então, o que ele recebe? O ID na rota, ele já carrega o curso aqui para dentro e a partir disso ele já tem um curso para fazer o update. E aí, nessa ação de update aqui, ele vai atualizar todos os campos que foram passados na nossa request. Esse request é algo que vai pegar todos os campos, tá? Se deu sucesso, aí ele vai retornar o curso que foi atualizado. Se não deu falha, aí ele está retornando um método 400 aqui, né? Um HTTP code 400, para poder justificar que houve um erro, tá bom? Basicamente é isso. Esse response aqui é só mesmo um padrão aí para retornar uma resposta para o nosso usuário, tá? E aqui, por fim, a gente tem um destroy que serve justamente para deletar. E no destroy, o que a gente recebe aqui? A gente recebe aqui justamente o ID do grupo, que ocorre também do mesmo jeito do show e do update. O carregamento aí da model curso, que se refere àquele ID. E a partir disso é feito o delete desse curso, tá? No final aqui é feita a response, né? Com um 204, que é geralmente um sem conteúdo, né? Que é geralmente utilizado aí quando tudo ocorre bem. Beleza? Então a gente tem alguns métodos aqui, algumas formas diferentes de trabalhar. Com o validated aqui no store, tá? E aqui no update eu já não tenho esse validate, tá? Então isso é algo também opcional aí de você estar utilizando ou não na sua forma de trabalho, tá? Aqui a gente já terminou nosso fluxo aqui da controller, falta a gente criar a nossa teste, tá? Aqui na camada de teste, então a gente tem o app, database, aqui embaixo mais teste. Dentro de teste vai ter uma feature e vai ter um HTTP que vai dar uma controller, que vai ter a cluster controller teste, tá? Aqui eu criei um método justamente para cada tipo de teste. Então vamos copiar tudo aqui, né? Vou colar aqui. E aqui na cluster controller teste, agora que eu colei aqui o rascunho, né? A gente tem um método para cada um. Então a gente tem um teste index, um teste store, um teste show, um teste update, um teste destroy. Necessariamente são 5 testes só que eu tenho que fazer? Na verdade, não. Você poderia ter N outros testes aqui, justamente porque você pode validar, às vezes, o erro, às vezes uma condição de erro, às vezes um valor que o usuário não vai passar, para ver justamente como o sistema vai reagir, tá? E aí aqui eu tenho teste para fazer um teste na rota de API curso, tá? A gente já vai falar dessas rotas de API aqui. E aí nesse teste a gente vai ver aqui se a gente teve um status 200, então se a gente teve sucesso. A gente vai ter um teste de store, tá? Que aí eu estou utilizando aqui o método fake. O método fake também tem vídeo aqui no canal, tá aqui em cima aqui. Que aí a gente vai criar um usuário em um curso fake, tá? E tá armazenando ele no banco através de um post que a gente está fazendo na nossa rota API/curso, tá? Então a gente manda o nosso curso para lá e aguarda o 201, tá? Esse 201 é justamente o que a gente espera receber aqui quando a gente faz um store, tá? Então a gente recebe um store com 201. Então tudo ok até aqui. Aí eu tenho um teste show que vai receber um 200, tá? Que aqui eu vou estar passando o ID do curso, que eu vou pegar um curso aleatório no meu banco de dados e vou passar para lá. E aí o próprio show aqui vai entrar em ação aqui, que é quem é o responsável, né, por estar exibindo um curso, tá? E aí ele faz aquele carregamento, como a gente mencionou anteriormente. Aí eu vou ter um método aqui para update, que vai utilizar justamente o update aqui, tá? E aí ele faz o que? Ele pega um curso aleatório do banco de dados, né? Pega o primeiro,
gera os métodos fake aqui para gerar um nome, para gerar um valor aleatório. E aí, depois disso, ele cria um put, né, que vai bater numa rota nossa, que é a API barra curso, e passando o ID desse curso aqui que a gente está querendo alterar, que foi o curso que a gente encontrou aqui em cima, e passando o novo curso aqui, como ele vai ficar, tá? Então, basicamente é isso que ele faz. E no fundo aqui, o teste vai tentar ter um retorno 200, tá? Então, a gente fez aqui no update. No update aqui, por padrão, aqui a gente tem um retorno 200, já que aqui não foi mencionado qual tipo de retorno é, tá? Mas o default aqui é 200 nesse método. E aí a gente tem um test destroy, que vai esperar aqui no final da história um 204, tá? Então, até aqui tudo ok. A gente já fez nossos testes, já preparamos tudo. O que falta agora? Falta a gente ajustar as rotas. Bom, e para ajustar as rotas, né, a gente vai vir aqui nessa pastinha Roots. Na Roots a gente vai vir em api.php. E aqui, embora pode estar escrito um monte de coisa aqui, um monte de código, a gente vai pegar e vai inserir uma nova linha, tá? Essa nova linha que a gente vai inserir é basicamente essa aqui, ó. Bem simples aqui, ó. Que é um root API resource, tá? Esse API resource ele tem só justamente os métodos que estão aqui, que é o index, store, show, update e destroy, tá? Só tem esses métodos aqui. Então esse API resource suporta os 5 métodos já com uma linha só de código. O nosso tipo de trabalho aqui de recurso, que é o curso, tá? Então a gente está usando, tá dando o caminho curso. Então vai ser aqui para chegar nessa pasta, basicamente curso. E aí esse curso vai ter uma curso controller, que é o que ele está indicando aqui, tá? Então é isso que ele precisa para estar funcionando. Precisa de uma controller e de um parâmetro aqui que vai encaminhar para este recurso, tá? Tudo que vem aqui de consulta para cá, basicamente vai vir para localhost barra API, tá? Esse API vem aqui do nosso recurso, tá? Como a gente está colocando aqui dentro de API, então a gente tem esse recurso API aqui por aqui, tá? Depois do recurso API, aí que a gente tem o nosso curso, tá? Então, tudo funciona assim. E aí vai depender da consulta. Ah, é para buscar, é para criar, é para fazer o quê? Feito isso aqui, tá tudo ok. Vamos ver se a gente importou aqui o nosso curso controller, só para garantir. Aí, ó, pronto, importado nosso curso controller. Aí a gente já terminou os arquivos. A gente tinha 8 arquivos aqui para ser alterado. Você pode até, inclusive, nesse momento, estar checando aí se você alterou os mesmos 8 arquivos, tá? E aí agora a gente pode começar a testar nossa aplicação. Para isso eu tenho aqui o Postman, tá? A gente pode começar brincando com o Postman. Eu vou bater aqui numa rota aqui que vai justamente para localhost API barra curso, tá? Vou dar um send. Nisso aqui eu já tive um retorno 200, só que não retornou nenhum. Por quê? Porque não existe curso ainda no nosso sistema. Então eu vou dar um novo curso de matemática aqui, tá? Já tem um post preparado aqui. Esse curso aqui é de matemática, tem uma descrição, tem o máximo de alunos e tem um preço, 20 mil. Vou inserir aqui, ó. E a gente obteve um erro aí, ele não conseguiu criar, tá? Vou alterar o valor aqui para 10 mil e vamos tentar criar novamente. Agora parece que ele criou, retornou 201 aqui como sucesso. Vou olhar aqui na nossa API, né, de barra curso, a gente já consegue ver que a gente já tem um curso criado, que é o de matemática, tá? Aí, digamos que a gente quer atualizar. Ah, esse curso de matemática agora não é mais matemática, agora virou outra linguagem aí, né? Então eu vou buscar aqui qual que é o ID do nosso curso, o ID é 1. Então eu vou vir aqui e vou mandar ele atualizar aqui o nosso ID 1, tá? Por padrão esse curso ID meu aqui tá 1. Então eu já sei que aqui tem o ID 1 ao invés dessa variável aqui. Por isso eu vou dar um send e pronto, a gente já atualizou o nosso curso aqui de matemática, agora virou português. Se eu consultar meus cursos, tá aqui já o de português já, ao invés de matemática, como estava antes, tá? Se eu quiser consultar um curso específico, né, eu posso dar aqui um API barra curso barra 1, ou então usar até aquela rota lá do curso ID, tá? Que eu tinha preparado aqui. Mas eu não vou usar esse aqui, vou usar o 1 mesmo aqui, para a gente só testar. E aqui já retornou aqui o nosso curso de português, tá? Posso até criar um outro curso já, que ele vai criar o de matemática não existe, né? Porque foi substituído. E aqui está o de matemática já certinho, tá? E aí, por fim, vamos deletar? Vamos deletar então o de matemática, que é o 2. Deletei aqui o curso 2, tá? O recurso delete. No que eu dou um get cursos aqui, a gente já não tem mais o nosso curso de matemática, tá? Então, já funcionou todas as nossas rotas. A gente pode vir aqui mesmo no terminal e rodar, por exemplo, um Sail Artisan Test, tá? Poderia rodar ainda menos filter e tal, mas como a gente tem poucos testes, vou rodar direto. E olha lá, a gente testou aqui na nossa curso
no curso Controller Test, passou pelo método Index, passou pelo Store, passou pelo Show, passou pelo Predate, passou pelo Destroy. Todos os testes rodaram com sucesso, tá? Vou fazer um teste aqui da erro, só para a gente brincar aqui e perceber aqui que nem sempre passa, né? Então, vou colocar aqui para ele retornar aqui 500, ele não vai retornar 500, né? E aí, com isso, a gente vai ver aqui o nosso erro falhar, ó. Aqui, ó. Tentei passar no update, né? Eu esperava um 500, mas foi identificado um 200. Então, não passou do teste, né? Então, se a gente viu aqui que está tudo ok com nossa API aqui, está tudo funcionando. Meu objetivo inicial nesse vídeo era criar realmente uma API em menos de 10 minutos, porém, vocês viram aqui, a gente colocou bastante etapas aqui, a gente colocou validação, a gente preparou as migrate, a gente ajustou as rotas aqui, eu expliquei também para vocês o porquê de cada um, né? Eu tentei também ser rápido nessa explicação aí, justamente para não dificultar aí o entendimento de vocês ou para quem busca agilidade mesmo no conteúdo. Caso você queira saber um pouquinho mais aí sobre algum dos recursos que foi apresentado nesse vídeo, deixa um comentário aqui abaixo, tá? Que aí eu vou estar lendo aí e a gente pode estar preparando um vídeo aí justamente para atingir esse tipo de recursos, tá bem? Se gostou também do vídeo, não esquece de deixar um like, compartilha, também ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui, né? Até porque nosso conteúdo aqui é atualizado, né? É difícil você achar aí alguém utilizando Laravel 9.30 aí, com a versão do PHP 8.1 e louquinho já para utilizar um 8.2, tá? Outra coisa, o link para acessar o projeto vai estar aqui na descrição, então aproveita, entra lá no GitHub, já dá uma olhadinha também no projeto, se quiser clonar, quiser modificar ele ali, fique à vontade, beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.